Visite o nosso site tvcidade.org. Mais um espaço para você interagir. TV Cidade, o seu canal comunitário de Manaus. Você vai assistir a seguir na TV Cidade Manaus mais uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Aqui estamos, Deus, diante do trono da graça. Aqui estamos, Deus, perante tua misericórdia. Posso ouvir relâmpagos e sentir
graça manifesta do Senhor seja sobre todos vós. Abram suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 16. Diz assim a Sagrada Escritura: ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Mais uma vez o versículo 3: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Queridos, nessa noite nós iremos falar sobre essa aceleração das vitórias que nós desejamos no coração, né? Todos desejam obter grandes coisas, todos desejam ter sucesso na sua vida como um todo. Porém, querido, antes que nós possamos adquirir tudo isso em nossas vidas, nós precisamos entender como isto funciona, como isso na prática funciona e o que nós vamos realmente receber. Quando eu olho para esse texto do capítulo 16, falando que ao homem pertence os planos do coração, mas a resposta sempre vem do Senhor. A Bíblia diz em Hebreus 13:11 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não muda. Quem muda é o ser humano, porque o ser humano acorda de manhã dizendo: eu vou fazer isso, mais tarde, à noite eu vou fazer isso, e chega naquele momento, ou chega naquilo que é para ser feito, e não faz. Quem muda é o ser humano, Deus não muda, por isso Deus é imutável. Mas queremos entender algumas coisas nesse tempo de aceleração, para obtermos vitórias daquilo que nós desejamos. Meu querido, realidade nossa, todos nós desejamos coisas boas para nós. Não há ninguém aqui em sã consciência que não queira coisas boas para a sua vida. Só que quando estamos trabalhando sobre isso e buscando ao Senhor a realidade dessa palavra para nossas vidas, o Senhor começa a manifestar pela sua palavra aquilo que precisamos fazer. E a primeira coisa que Deus manifestou no meu coração, eu posso colocar como item número 1, é desconstruir coisas que estão atrapalhando nossas vidas. É um ato de desconstruir, querido. Tudo para construir hoje antes precisa ser desconstruído. Senão, veja, se você, por exemplo, tem um terreno, e este terreno está cheio de árvores, cheio de plantas, cheio de pedras, cheio de um monte de coisas, cheio de entulhos, antes que você construa, você precisa primeiro retirar, você tem que quebrar, você tem que tirar esse mato, você tem que quebrar essas árvores, colocar abaixo e retirar para você construir. Mas se você pega um terreno, por exemplo, que ele está todo limpo, mesmo um terreno todo limpo, você também precisa desconstruí-lo para poder você construir, porque você vai ter que cavar, você vai ter que fazer buracos. Então você está desconstruindo a forma natural daquilo que existe para poder você estabelecer coisas novas, construir coisas novas na sua vida. A Bíblia diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o versículo não para aí, ele continua dizendo: e amar ao próximo como a mim mesmo. Então eu preciso liberar perdão para mim. Veja bem, eu preciso liberar perdão. Parece meio loucura o que estou lhe dizendo, mas eu preciso liberar perdão para mim, pelaquilo que eu não fiz, ou pelaquilo que eu fiz de errado. Eu preciso liberar perdão para mim, porque como eu vou entrar num relacionamento, como é que eu vou amar a pessoa que está comigo, se eu não amo a mim mesmo, se eu ainda estou culpando-me a mim mesmo, se eu não consigo mesmo me libertar de mim mesmo? É por isso que muitas pessoas que se jogam no braço de qualquer um, qualquer outro, só para tentar satisfazer prazer momentâneo, de momento. É por isso que muitas pessoas não conseguem prazer dentro de casa e precisam de um prazer externo, porque na verdade tem uma ferida dentro de si que precisa ser curada hoje, em nome de Jesus. Mas eu preciso reconhecer primeiro isso em mim, para que isso seja desconstruído na minha vida. Provérbios 21, 23. Provérbios 21, 23, eu quero ler esse texto e eu quero lhe mostrar algo também nessa noite que talvez você vá achar engraçado, que vou lhe dizer.
mas isso tem tudo a ver com problemas que muitas vezes estão nos atrapalhando de viver o melhor de Deus. Provérbios capítulo 21 e o versículo 23 diz assim na minha Bíblia: quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Mais uma vez, quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Eu quero dizer, querido, que a fonte que eu e você temos, que pode nos trazer bênção, muitas vezes ela está nos trazendo outros problemas, porque está dizendo aqui que pode nos trazer sofrimento. E qual é esse, senão o que o próprio irmão de Jesus Cristo, qual o livro vai no seu próprio nome, chamado Tiago, no capítulo 3, também vai falando sobre isso, sobre a língua, sobre a boca, sobre aquilo que eu falo. Aquilo que eu falo. E note bem, às vezes a gente tem dito assim: mas eu só estou comentando aquilo que eu vi, eu só comentei aquilo que eu presenciei. E sabe, Deus tem tratado muito isso em nossas vidas, sobre o comentário, aquilo que eu estou comentando. E na verdade não é comentário, querido, é falar mal dos outros. Eu estou falando mal de alguém. E eu quero te dizer que não importa o que essa pessoa te fez, o que essa pessoa me fez, eu não devo falar nada. Se não for para edificar, é melhor ficar calado. Porque a Bíblia diz que da mesma boca não pode dar coisa boa e coisa ruim. A minha boca, ela trará bênção. E a Bíblia ainda diz o seguinte a esse respeito: ela diz que eu devo orar pelo aquele que me persegue, devo desejar o bem. Eu falando com uma pessoa, e a pessoa disse assim: não, mas eu não quero saber. Eu disse assim: eu não vim aqui por razão, eu não estou estabelecendo a minha razão, porque se eu estabelecer a minha razão, você estabelece a sua razão, e a gente nunca chegará a um comum acordo. Eu prefiro perder a minha razão para estabelecer que você seja feliz. O meu desejo é que você seja feliz. Eu perco a minha razão para você ser feliz. Sabe, quando eu estou falando sobre isso, sua mente vai pensando em alguém, vai pensando num lugar, vai pensando numa situação. Mas eu quero que você focalize a tua casa. Quantas vezes, por uma situação ou outra, você entra num debate, numa briga com o seu cônjuge? E note, querido, note, pessoas que se amam, e se amam mesmo, brigam por coisas pequeníssimas. Preste atenção, você nunca briga, você que é casado, você nunca briga com seu esposo ou com a sua esposa por coisa grande. Você só briga por coisas pequenas. Se você parar para analisar, você vai ver que sempre é por coisas pequenas, nunca é por coisas grandes. Mas nós estamos falando aqui daquilo que eu estou falando, liberando ou desejando para alguém com os meus lábios. É refrear, a Bíblia diz refrear a língua do mal. Às vezes amados, a gente tem a tensão na nossa mente de a gente sempre justificar aquilo que nós falamos, justificar o que fazemos. Não, mas eu só comentei. Você já prestou atenção? Você que já viu jogo de futebol, tem alguém que está sempre comentando o jogo, né? Comentarista. Sabe qual é o outro nome do comentarista? Fofoqueiro. Só que eles não colocam, né? Agora, fulano de tal, fofoqueiro, vai fofocar agora dos jogadores. Preste atenção como é uma fofoca. Normalmente ele diz: o fulano de tal, que é um ótimo jogador, está jogando, mas se ele naquele dia não está jogando bem, aí ele diz: eu não sei nem por que convocaram esse camarada para a seleção. Não joga nada, não presta para nada, está sempre comentando, está sempre falando de alguém. E note, está falando de alguém que nem sabe quem é. Veja, querido, que Deus está falando no nosso coração. Porque que aquilo que nós queremos que seja de bênção na nossa vida está travado. Olha onde está travado.
Às vezes não, mas é um grande pecado, e um pecado no sentido, todos os pecados para Deus não tem grande, pequeno, médio. Todos os pecados para Deus são pecados, nos separam de Deus. A questão é da intensidade. Alguma coisa que tem uma intensidade maior, matar, é muito pior no sentido de intensidade do que mentir, mas todos são pecados, levam ao inferno do mesmo jeito. Só que às vezes nós estamos justificando e pensando: ah, mas se eu não roubei, mas se eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, estou isento. Mas às vezes eu estou comentando a vida de alguém, eu estou falando de alguém, e eu não estou falando bem. Se eu não estou falando bem, eu estou falando mal. E Deus tem estabelecido que isso tem sido um dos maiores atrasos no meio da igreja. E eu estou falando igreja como um todo. Eu não estou falando somente a igreja brasileira, porque hoje nós temos conseguido ver a igreja como um todo diante do Senhor. E o grande problema de igrejas continuarem na mesma, famílias continuarem na mesma circunstância, pessoas não conseguirem ser abençoadas na vida, está em uma coisa que parece tão pequena, do qual a própria Bíblia diz: olha, é um órgão tão pequeno, ele é tão pequeno, mas ele pode destruir tudo. Eu não estou comentando coisa boa, eu estou comentando coisa ruim. Ah, querido, se eu começar a entender que em vez de eu comentar algo que foi ruim lá na vida da pessoa, e pode até ter sido mesmo, mas se eu começar a orar pela vida daquela pessoa, Deus estabelecerá a bênção, não diretamente para lá, mas para mim. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que eu quero que seja feito lá vai acontecer primeiro comigo. Agora veja bem, se eu estou desejando lá o mal, então a Bíblia diz que vai acontecer primeiro. Ah, eu não quero que aconteça comigo. Mas o que é que eu estou semeando com a minha boca? O que é que a minha mente está desejando? O que é que eu estou falando? Mas foi só um comentário. Edificou esse comentário? Não edificou? Deus hoje está trazendo libertação, porque Deus quer que os teus sonhos sejam realizados completos. Sabe, querido, é algo que eu tenho buscado muito no Senhor, Deus. E ontem eu estava falando com o irmão, quando nós estávamos no ônibus indo ali para aquela programação, dizendo assim: poxa, deseja que todo mundo seja abençoado. Temos esse desejo de ver todo mundo abençoado. Mas aí nós olhamos para a Sagrada Escritura e vemos como muitas pessoas têm deixado de ser abençoadas por algo tão pequeno. Poxa, querido, é algo tão pequeno? É ou não é algo tão pequeno? Mas isso tem travado a nossa mente por tempo. E preste atenção, isto tem travado a tua mente desde o tempo que você é criança, porque você tem ouvido isso dentro da tua casa. Você ouve o teu pai falando de alguém, você ouve a tua mãe apenas comentando algo de alguém. Você e eles já ouviram dos avós deles comentando algo de alguém. Poxa, está vendo como o vizinho ali, eu acho que ele nem devia fazer aquilo. E isso vai sendo acostumado dentro da nossa casa. E nós, quando criança, aprendemos. E daqui a pouco, mesmo quando criança, estamos fazendo as mesmas coisas. Estamos comentando a vida das pessoas. Estamos falando mal. E isso tem travado aquilo que é os sonhos de Deus para nós. Porque o sonho de Deus, querido, Ele coloca dentro de nós. Eu quero dizer uma coisa: o sonho grande que você tem, não é você que tem esse sonho grande, é Deus que tem esse sonho grande dentro de você. É Deus que colocou esse sonho grande dentro de você. Ah, eu tenho um sonho tão grande, mas eu acho que nem vai dar. Não, quem colocou esse sonho grande dentro de você foi Deus que colocou dentro de você. Porque eu mesmo, de minha própria capacidade, eu não tenho aspirações a coisas grandes. Por quê? Porque às vezes nós nos limitamos o ambiente que nós vivemos, nós limitamos as condições que nós vivemos, e debaixo das condições que nós vivemos, nós não achamos que nem merecemos nada, ou que nunca vai dar em nada. Mas Deus plantou sonhos grandes. Mas o que atrapalha esses sonhos grandes serem conquistados? E o primeiro item, querido, é este: nós muitas vezes estamos falando. E veja que o texto ele é muito forte. Ele diz: quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Cuidado com o que fala.
Pare de comentar o que aconteceu lá, não interessa. Fulano está tão mal, ele merecia mesmo. Não comente isso. Em vez disso, Senhor, abençoa essa pessoa, Deus. Abençoa essa pessoa. Pastor, eu não consigo isso, vai ser hipocrisia. Treine a sua mente. A hipocrisia, na verdade, foi porque foi gerado lá de trás. A nossa mente fica cristalizada apenas para responder aquilo que nós pensamos. Pense, será se Deus iria fazer a mesma coisa que você? Querido, se Deus fosse agir como nós pensamos, nenhum ser humano estaria mais na terra, porque todo mundo desagrada a Deus. Não é isto. Deus está estabelecendo, só há coisas novas quando é desconstruído essas coisas velhas. E é por isso que eu estou diante de você dizendo que isso começa muito lá atrás. Nós somos crianças e nós começamos a comentar as coisas dos outros que nós ouvimos dentro de casa, os comentários, e isso vai seguindo. Por que a maioria das igrejas hoje estão tristes? Eu vi algo foi colocado na internet por um pastor a respeito de um outro pastor falando da tristeza da vida ministerial, da vida dele e de tudo que ele via na igreja brasileira. Sabe por quê? Porque isto são heranças que foram ligadas lá de trás. Enquanto isso não forem quebradas, não adianta alguém ir para frente e falar algo ali para tentar comover alguma coisa. Você precisa usar a Bíblia, a palavra de Deus. É ela que é o poder de Deus. Não é o que eu penso, é o que ela diz. O estabelecimento para conquistar, Deus está mostrando a mim e a você. Retire as palavras que não fazem crescer, porque tudo que você proferir para lá, a Bíblia diz que antes acontece com você. Então se eu libero é bênção, não importa, me fez mal, Deus abençoe. Me prejudicou, Deus abençoe. Deus, o Senhor é o juiz de tudo, é o Senhor que tem essa causa na tua mão. Eu não vou fazer, é eu que vou fazer com a minha própria mão, não, é o Senhor que vai, é o Senhor que está à minha frente, mas do quanto depende de mim, Deus abençoa essa vida, perdoa, e Deus abençoe. Segundo ponto, querido, Gênesis 42, 24, abra comigo, nós estamos encerrando, Gênesis 42, 24, eu quero que você seja construído uma mente, na sua mente, uma mente nova. Diz assim: nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Você conhece a história de José, sabe que José aconteceu tudo o que aconteceu com José, todos os problemas que ele vivenciou com a família dele. Os irmãos o haviam vendido. Você conhece a história de todo o prejuízo que ele sofreu. Como escravo, foi para o Egito, ali foi servir na casa de Potifar. Em seguida, foi acusado de ter violentado, atentado ao pudor a mulher de Potifar. Mesmo não sendo verdade, não acreditaram por ele ser um serviçal, e ele foi preso. Na prisão, Deus estava com ele. A Bíblia diz, não tem ninguém mais na Bíblia que mostre em um único texto que fale que Deus era com ele, tanto quanto Deus falou a respeito de José, e Deus era com ele. E Deus mudou a sorte de José. Deus transformou o que era miséria em bênção na vida dele. E não só para ele, porque Deus é Deus de princípio, como nós falamos. E o princípio de Deus imutável é família no projeto de Deus, família estruturada no projeto de Deus. E Deus o levantou e o abençoou para que a família de José, toda a família de José, recebesse todas as bênçãos. Mas note uma coisa que eu quero lhe mostrar nessa noite. Aonde estava um problema na vida de José? José, depois que seus irmãos vêm comprar, que está a terra passando fome, e que vem comprar mantimentos no Egito, José, ali ele faz um plano a fim de capturar os seus irmãos. Ele até prende os irmãos dele por 3 noites, mas em seguida ele liberta. Só que com um pequeno item, ele disse: vocês vão, e vocês vão trazer o seu irmão mais novo, Benjamim, para que eu reconheça que de fato, de verdade, vocês são homens honestos. Porém, um de vocês ficará detido, a fim de que vocês não voltem. Eu preciso prender alguém, e eu vou prender, e esse alguém vai ficar preso. E quem ele escolheu? Um homem chamado Simeão, um dos seus irmãos mais velhos.
Cada vez que José estava lá no palácio e ele saía de um aposento para o outro, em determinado aposento ele passava e ele sabia que debaixo daquele aposento estava o irmão dele preso, acorrentado. E eu quero te dizer, querido, que Deus começa a nos levar de volta ao passado. E quando Ele nos leva de volta ao nosso passado, e você diz: mas pastor, eu já fui em encontro, eu já fiz isso, fiz aquilo outro. Mas Deus nos leva de volta ao passado nessa noite para uma coisa. Talvez você não tenha perdoado, talvez você tenha esquecido apenas. Sabe por quê? Porque José, ele começou a esquecer que o irmão dele estava lá embaixo. No começo ele lembrava que o irmão dele estava lá embaixo, até fazia alguma diferença no coração dele. Com certeza ele ficava triste por saber que ele tinha feito algo com o irmão dele lá, sabendo que o irmão dele merecia aquilo, mas ele não era o juiz para fazer com que o irmão dele pagasse pelo erro. E quantas vezes ele passava por cima daquele aposento e ele pensava: meu irmão está lá embaixo, mas ele merece, ficava no coração dele aquilo, ele merece tudo isso, ele merece sofrimento, porque eu sofri demais, então ele merece pelo menos alguma coisa de sofrimento na vida dele. Mas Deus hoje está dizendo assim: para você atingir aquilo que você ainda nunca conseguiu atingir, aquilo que você nunca conseguiu atingir, que só ficou no plano, só ficou na vontade de conseguir, que ainda não veio à existência, talvez seja porque Simeão está trancado ainda hoje. Você precisa ir hoje lá onde está Simeão, soltar Simeão hoje, coloque ele em liberdade e abençoe, diga que ele vai em paz hoje, abençoado. Você está na TVC, o canal local de maior audiência.